Julgamento do homem acusado de matar uma pessoa em situação de rua em Blumenau. Teve a data definida pela Justiça e vai ser dia 26 deste mês, aqui no município blumenauense. O crime foi registrado no dia 3 de novembro do ano passado, quando Giovanni Ferreira da Silva de Oliveira, 29 anos, foi morto com golpes de faca em frente a um supermercado ali na região da FURB, bairro Vitor Conde, de Blumenau. Era no finalzinho da tarde. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava na rua Francisco Faldi, próximo à BR-470, com a minha equipe, e aí eu estava tomando um cafezinho e de repente veio a informação. Olha, assassinato na região ali do Giasse, Antônio da Veiga, perto da FURB. Falei, vamos lá ver de perto. E chegamos junto com a viatura de SAMU e fomos os primeiros a chegar no local como imprensa. E aí buscamos as informações. Detalhe, eu trazer aqui então o advogado do autor deste crime, que não tem como, até que ele seja julgado, absolvido ou condenado, ele é suspeito, né? E já denunciado, né, doutor? Já denunciado e pronunciado. E denunciado e pronunciado. Doutor Rodolfo Varmely, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Prazer. Doutor, vamos falar desse assunto que é importante, né? O senhor tem, claro, como advogado, contato com o seu cliente, que é o autor. Exatamente. Qual a idade dele, hein? O Gledson tem 34 anos, se não me engano. Gledson Thiago da Cruz. Mineiro. Mineiro. Morando em Blumenau já há alguns anos. 7 anos. E com esposa, filhos, inclusive estava com a criancinha ao lado quando houve aquela situação. Só para recapitular, vamos lá. Por que o seu cliente cometeu tal barbárie? Perfeito, Alexandre. Nós temos um fato ali que acontece, um desdobramento de duas condutas provocadas pela pessoa em situação de rua. Blumenau é uma cidade que está lotada aí de pessoas nessa condição. Tem um primeiro encontro no supermercado Giasse, ali à frente do mercado, ocasião em que há ali a oferta, eventualmente, de um doce ou algo nesse sentido. Há uma discussão, evolui para uma vias de fato. E aí, posteriormente, mesmo assim, confirmado, inclusive, pelas imagens de monitoramento, mesmo o Thiago desejando sair do local, sendo perseguido pela vítima, há uma discussão, há uma briga, ocasião em que a vítima ameaça de morte, inclusive fato relatado por testemunha, de que iria no mercado comprar uma faca, algo nesse sentido. E aí, o Thiago se dirige à sua residência, retorna ao supermercado. E aí muitas pessoas me perguntam, Alexandre, mas por que ele voltou ao mercado? Por uma questão bastante simples, né? A esposa dele trabalha lá, na ocasião estava gestante de 5 meses e ele encontrou, infelizmente, a vítima sentada exatamente no mesmo lugar onde prometeu que estaria para ceifar a vida da família. Vamos ter sequência esse negócio aqui que o bicho vai pegar hoje, eu tenho certeza. Eu não vou deixar de fazer minhas perguntas. Doutor, vou lhe fazer o seguinte. Ele retorna, a gente tem as imagens, a gente até desfocou um pouquinho, porque tem uma criança, porque os golpes efetuados, a agressão que o seu cliente cometeu, inclusive, repito, na frente da criança dele, da filha dele, né? Eles são bárbaros, eu não vou mostrar. Mas, doutor, o que leva uma pessoa a sair do local? O senhor já comentou, deu uma prévia aí e tal. Ele vai até em casa com a criancinha pequenininha do lado, a filha dele, do autor, né? Vai até em casa, pega uma faca, volta. Porque a esposa trabalha lá e tem que voltar lá para... Tá, mas ele já foi de forma premeditada, porque ele não precisava ter pego a faca em casa. E o que ele fala a respeito disso, doutor? É perfeito, Alexandre. Eu até não vou adentrar tanto ao mérito assim, porque nós temos julgamento na semana que vem, imagino. mas posso antecipar o que está público aí, que foi amplamente divulgado aí na imprensa, no seguinte sentido: ele retorna para a residência para deixar um carrinho de brinquedo no qual ele transportava sua filha para casa, porque não serviu nos correios ali para despachar no correio, e aí voltaria então para fazer compras ao mercado ali, tanto que volta com um carrinho de compras e aí sim munido da faca, né? Fato inegável e não negado pela defesa. Ocasião que acontece em que, ao atravessar a rua, ele identifica a vítima exatamente no mesmo lugar onde a vítima afirmou, relatado por testemunhas, inclusive, de que estaria aguardando o seu retorno. E é importante destacar também que autor não conhecia a vítima, mas vítima conhecia o autor. Esse é um fato muito importante no deslinde desse processo. O que muda, doutor? Explique. Porque a gente já percebe aí, talvez, Alexandre, de certa forma, pelo que foi colhido nos autos, aí talvez um conhecimento prévio de que vítima conhecia o autor,
autor não conhecia a vítima e que talvez já houvesse até, de certa forma, algum, enfim, desafeto ou algo nesse sentido por parte da vítima. Marido e esposa, autor e sua esposa não conheciam a vítima, mas, conforme relatado por testemunhas no processo, a vítima conhecia o autor. Doutor, vamos lá, né? A vítima estava sentada, enfim, já chega o autor, então, como o senhor coloca, dando golpe de faca, deixando a sua filha num gesto claro de insanidade, de loucura, enfim, de raiva, e foi para cima da vítima, inclusive aplicando golpes pelas costas. E aí, doutor? Alexandre, eu sempre costumo dizer que é muito difícil a gente transcrever na realidade fática aquilo que está escrito na norma penal. Né? Quando a gente trata exclusivamente de palavras, né? Enfim, uma legítima defesa ou qualquer coisa nesse sentido, é muito difícil a gente trazer isso para a prática. Mas eu tenho plena convicção de que no dia 26, às 9 horas da manhã, a defesa estará apta e pronta a demonstrar à sociedade nesse sentido o que efetivamente aconteceu e, sobretudo, ouvir o que o Tiago tem a falar a respeito do fato, haja vista que até o presente momento ele não se manifestou. E ele está arrependido, doutor? Arrependido do fato, sim, arrependido do fato, de todo esse acontecimento. Evidente que ele não gostaria desse resultado, né? Mas, infelizmente, os fatos aconteceram, a gente tem uma vítima fatal, a gente tem um pai de família preso e agora pendente de julgamento na próxima semana. É verdade que a esposa dele, do autor, estava grávida? Sim, 5 meses. 5 meses? Uma gestação, inclusive, de altíssimo risco. Ainda... Tanto é verdade que o filho nasce prematuro, segundo filho do casal. Nasceu já prematuro? Prematuro. Bom, deixa eu só um pouquinho, deixa eu falar com você aqui. O doutor está falando que ele está arrependido, mas ele devia ter pensado bastante antes. É que a gente está fazendo um pré-julgamento aqui, não. Pensado antes. Ele vai em casa, pega a faca, volta. E aí, olha o prejuízo que dá isso aí. Né? Eu só estou colocando minha opinião aqui, doutor, porque olha o prejuízo que ele causou, né? Para ele, para a família e para a vítima, que não tem mais também um ente querido. Quer dizer, é a impulsividade, mas ali ele teve tempo para ir voltar e pensar. É triste isso. Doutor, deixa eu trocar o assunto com o senhor. O senhor quer falar mais uma coisa sobre isso aí? Fica à vontade, não. Seria isso, Alexandre. Muito obrigado. Porque aqui a gente dá tempo para a pessoa, não vou ficar... Aqui a gente deixa o pessoal falar. Mas deixa eu falar de outro assunto que é polêmico também. Deixa eu falar para você. Falar do projeto de lei do aborto. Projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Foi aprovado, na verdade não houve uma aprovação. Foi aprovada a urgência, não foi aprovado o projeto. A urgência foi aprovada, então para fazer rápido. Agora, por que rápido, a gente não sabe. Isso foi na semana passada na Câmara dos Deputados. Agora, porque aprovar um projeto tão polêmico, sem discutir previamente com a sociedade uma situação dessa. E eu digo mais, estava conversando ali, dependendo da pessoa, se a mulher fizer o aborto antes da 22ª semana, ela pode tomar uma pena maior que o estuprador, que o criminoso, certo? Exatamente. Na verdade, o que acontece que nós precisamos entender é o seguinte, o primeiro de tudo, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de tramitação do projeto em urgência. Urgência. Né? Então, é importante deixar claro que não se tornou lei efetivamente não tá valendo. Próprio dito. Então, acelerando, né, a Câmara dos Deputados está acelerando o processo de sanção da lei. Sim. Outra situação que é importante destacar é que o projeto prevê a equiparação aí do aborto à pena de homicídio simples, então que sai, né, de uma pena inicial de 6 anos a 20 anos, para o aborto quando ocorrido mesmo, Alexandre, após a vítima ter sido vítima de estupro. Tá? Então, mesmo quando a vítima, a gestação é oriunda de um crime de estupro, após a 22ª gestação, a vítima, importante deixar claro, a vítima pode ser responsabilizada criminalmente por um delito de homicídio. E até o médico. Inclusive o médico, e aí chega lá, o médico que realiza o aborto após a 22ª semana incorre nas mesmas penas. E aí fica aquela crítica, né, porque nós temos uma situação em que uma mulher gestante foi vítima de um crime de estupro e ela fica impedida de realizar o aborto sob pena de incorrer aí num possível crime de homicídio. É estranho essa aprovação, evidentemente, deixar bem claro, para tramitar em urgência. É estranho, tem que discutir com a sociedade uma situação dessa. Perfeito. Né? Ao seu ver, situação delicada, pode ser equiparada a homicídio, doutor? Porque
enfim, explica um pouco para a gente sobre isso aí. Perfeito. Essa contextualização ela é importante. Primeiro que eu acho que a Câmara dos Deputados ela, tem um equívoco na tramitação desse processo, uma vez que é um processo que altera significativamente o Código Penal, e não só o Código Penal, mas também a sociedade, as políticas públicas de assistência à mulher, as políticas públicas de assistência de saúde. Né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito regionalizado, Alexandre, com grandes estados aí que não possuem qualidade de saúde, como nós temos o privilégio aqui em Santa Catarina e aqui em Blumenau especificamente. E aí essa realidade é uma realidade muito distinta. E aí você equiparar, por exemplo, a pena de uma vítima de um crime de estupro ao crime de homicídio que sai de 6 anos é de tamanha injustiça. Isso, no mínimo, nós precisaríamos aí de um diálogo aberto com a sociedade civil, com os órgãos de classe, ouvindo essa proposta no primeiro momento, e aí depois, evidentemente, se isso for adiante, aí se discute a aprovação na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Não é debate pronto, é um assunto que tem que ser discutido em sociedade, são várias situações, é uma linha muito tênue, então a gente tem que ter cuidado, essa é a realidade. Eu fiquei assustado, e aí misturaram as coisas que o projeto tinha que ser aprovado, e até mesmo eu acabei entendendo dessa forma, mas não, é a urgência e a aprovação do projeto. Então vamos jogar, mas então vai só, vamos jogar lá e vamos aprovar rapidamente. Aí não dá, né, doutor? Não dá. Então, pedindo para tomar choque, né? Principalmente em ano eleitoral, né, Alexandre? Nós estamos aí, por mais que nós estamos tratando aí de eleições municipais, mas isso certamente reflete, né, na sociedade local, né? Doutor Rodolfo Warmling, grande abraço. Já. Eu sei que o tempo está acabando aqui, mas deixa o senhor ficar à vontade também. Obrigado, e aí, obrigado nós vamos voltar em breve, porque o senhor vai estar envolvido em uma outra situação aí, como defesa também das famílias daquele ataque à creche. Procedimento da creche, exatamente. Que vai ser dia 28 de agosto? 28 de agosto. 28 de agosto, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Perfeito. Grande abraço. Mais uma vez, Alexandre. Obrigado Valeu. mais uma vez.